Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigado a você que já é inscrito no nosso canal. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Como você vê, esse canal é um canal novo, mas nós iremos crescer. Eu fiz esse canal porque eu tenho certeza que essa data está se tornando um marco na minha vida. E pode ter certeza, se você se aplicar para entender, esse canal, essa data pode ser também um marco na sua vida. Eu estou gravando em Açailândia, do Maranhão, e eu estou falando a respeito do poder dos sonhos, do poder dos pensamentos, porque os pensamentos correspondem à mesma coisa que uma semente. Todos nós sabemos que ao colocar uma semente no solo, olha que coisa maravilhosa, olha que milagre maravilhoso. Como por exemplo, você pega a semente de uma maçã, você coloca essa semente no solo, a sabedoria de Deus, o poder de Deus, transforma aquela terra, aquele barro, em nutriente, em sabor, em líquido, no caso de uma maçã. Olha o que a sabedoria de Deus fez. Transformou barro, transformou terra em maçã. Você não poderia comer o barro, mas a maçã você pode. E não é só isso. Além de você comer, desfrutar do sabor, ela te dá os nutrientes, mas não para por aí. Esse mesmo Deus, essa mesma sabedoria que transformou o barro em uma linda maçã com sabor e nutriente, você agora come a maçã. Esse mesmo Deus, essa inteligência onisciente e onipotente que está em todos os lugares, tem o poder de transformar a maçã que você comeu em pele, em carne, em sangue, em nervos, em cabelo, em unha, tudo isto para lhe manter vivo, para lhe dar o direito de você ter saúde, paz e desfrutar. Olha que sabedoria! Como seria ruim você comer o barro, por exemplo, não tem gosto nenhum. E se você comesse a maçã só pelo fato do sabor? Bom, era bom, mas além do sabor tem todos esses benefícios a mais que nós acabamos de falar. Eu digo isso para que você possa entender o seguinte: a quantidade de pessoas que vivem em uma vida sem sabor, sem alegria, sem felicidade, enfermos, sofrendo a humilhação da escassez, sofrendo o medo, a tristeza, cheio de revolta, cheio de que mais? De ciúmes, cheio de inveja. Se eles entenderem o poder dos seus pensamentos, assim como a semente da maçã teve o poder de transformar um simples barro, uma terra, em uma linda maçã, a essência estava na semente. Da mesma maneira, os sonhos têm poder, os pensamentos pensa em um objetivo, tem um foco. Assim também esses pensamentos transformados em sonhos e ideais têm o poder de transformar a vida de qualquer pessoa em uma vida maravilhosa, uma vida de êxito, uma vida de felicidade, porque o ser humano veio ao mundo não foi para ser castigado neste mundo, não foi para sofrer. Todo ser humano tem o direito a ter o carro que deseja ter, a ter a casa que deseja ter, a ter a paz que deseja ter, a ter a saúde que deseja ter. Essas coisas são direito assegurado pelo papai. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Mas as bênçãos estão aonde? Nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Você observe que, da mesma maneira que a palavra de Deus fala que as bênçãos estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus, em Efésios 1, em Efésios 6 e 12, fala que lá também estão as maldições. Então, aonde são essas regiões celestiais que estão as bênçãos e as maldições? Ora, são o mundo invisível, o mundo que não tem fórmula. A propósito, toda a ciência comprova isto, que tudo hoje, que hoje tem forma, essa forma, ela veio da energia invisível, da força invisível. Um chama a grande inteligência do universo, o mundo cósmico, mas na verdade é Deus. É Deus. Todas as coisas vieram
vier a partir dessa energia, né? Você precisa entender isto. Precisa entender isso. Uma pessoa que vive o tempo todo na angústia, sofrendo as dores da escassez, as dores do medo, as dores das frustrações e outras dores. Então, às vezes ela não adoece até os seus 30, 35, 40 anos, porque seu corpo está forte, está com todo vigor. Mas observe, geralmente as pessoas que tiveram muitos problemas na sua juventude, quando passa dos 40, 50, começam a manifestar as dores, os problemas, e nem é Deus, e nem é o diabo. Não é Deus que está castigando, nem é o diabo. É o que a própria pessoa construiu durante a sua vida, sem saber, é claro. Por isso que, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, para que você possa crescer. Uma pessoa que vive sem sonho, sem ideais, sem ter um pensamento focado em algo, qualquer situação para ele é normal. Qualquer lugar em que ele chegar, porque ele não tem um alvo. Mas quando ele tem um alvo, quando ele tem uma meta, ele tem um objetivo, qualquer outro lugar que não seja aquele lugar que ele definiu para a sua vida, aquele lugar, ele não aceita aquilo dali, ele não se conforma com aquilo dali. E qualquer pessoa que tiver um propósito de vida definido, além de ele ter saúde, ele ter um alvo, todo o seu ser está se desenvolvendo para que ele possa alcançar aquilo. Ele não aceita uma outra realidade. E a sua natureza, o poder do universo, o poder de Deus, vai estar produzindo nele, desenvolvendo nele as habilidades para ele alcançar. Mas se uma pessoa não tem sonho, ele fica igual todo mundo fica. As pessoas que vivem sem sonhos, sem ideais, são muito grandes, o número das pessoas. Ele se torna vulnerável. Entende isso que eu estou falando? Estou gravando aqui na cidade de Açailândia, Maranhão. Estou gravando aqui dentro do carro, porque aqui a acústica é melhor, o som é melhor. Mas eu estou gravando aqui também porque eu tenho certeza que a minha vinda para essa cidade vai ser um marco na minha história. E eu comecei um canal novo, como você está vendo, mas o canal irá crescer, porque também esse canal será um marco na minha vida, na minha história e na vida de várias pessoas. Porque eu entendi esse princípio. Se você ainda não assistiu os meus vídeos anteriores, eu estou falando desde quando eu era adolescente. Eu também não tinha sonho, mas uma cena que eu vi, aquela cena me inspirou, porque se você tem 20, 30, 40 anos que trabalha e você não conseguiu muita coisa em sua vida, é inútil você achar que, se você continuar fazendo as mesmas coisas, pelo fato de se passar mais anos, você vai ter alguma coisa. Não vai. Isso bateu na minha mente. Eu digo, eu quero ser alguém, eu quero ser algo diferente, eu quero oportunidade. Ninguém na minha família ou nas minhas proximidades tinha me inspirado, até porque poucas pessoas, até porque não tinha muita opção de você sonhar. Um camarada nascido literalmente na roça. Hoje as roças estão muito, digamos assim, são promissoras, né? Hoje tem grandes campos, mas da roça que eu estou falando era de se plantar todos os anos apenas para comer, apenas para comer. Esses dias eu estava conversando com meu irmão e nós lembrando a nossa gratidão a Deus por tudo que Deus fez em nossas vidas. Deus fez em nossas vidas porque nós tomamos iniciativa. Deus quer fazer da vida de todo mundo. E nós lembrando que quantas vezes, geralmente todos os anos acontecia, entre uma safra e outra, né? O arroz, os cereais, os grãos, o arroz, o feijão acabava geralmente antes de chegar a próxima colheita. Aí a gente ia se virar no limão e no peixe, né? Peixe frito, peixe assado, com farinha, com limão. Isso era quase todos os anos. E a gente analisando aquela realidade que nós vivíamos para a realidade que hoje nós vivemos. Hoje a gente poder, por exemplo, comprar um carro novo, construir uma casa boa, uma casa maravilhosa, ter uma renda
nem de longe a gente imaginava. Isso não é resultante do acaso. Isso é resultante de sonhos, de ideais. Você coloca os teus sonhos diante do reino espiritual de Deus, assim como a semente colocada no solo, ela produz segundo a sua espécie. Então, eu estou contando nos vídeos anteriores, se você ainda não assistiu, que lá estava eu com meus 17 anos, mas eu consegui acreditar e sonhar. E esse sonho me tirou aos meus 17 anos da casa dos meus pais, sem estudo, sem documento, sem nada. Eu tinha um foco, quero ser um cantor, quero ser um artista. E interessante que a cidade e a gravadora em que estava nos meus pensamentos foi exatamente a gravadora que eu gravei. Naquela época, nos anos 80, eu assistia quem? O Carlos Santos, eu assistia quem? O Alípio Martins, eu assistia quem? Tinha um cantor que eu gostava muito, Fernando Luiz, e todos eles eram de Belém e gravavam na gravadora Gravação. Por isso, no sonho, veio o desejo de eu gravar da gravadora Gravação, que é lá em Belém. Por isso eu fui para Belém. Anos depois, eu estava gravando na cidade de Belém, na gravadora Gravação. Aquilo que era impossível se tornou possível. Depois dessa época, isso foi o tempo que surgiu, a explosão das duplas sertanejas, né? Assistia na Rádio Nacional da Amazônia, Milionário Zé Rico, Mato Grosso Matias, Chitãozinho Chororó, João Mineiro e Marciano. Depois surgiram Leandro e Leonardo, Zé de Camargo e Luciano, Rick Renner, Vando e Vandi, já tudo de Goiânia. Então eu comecei a nascer no meu coração o desejo de gravar em Goiânia, de ir para Goiânia. E não deu outra. Um ano depois que eu tinha gravado em Belém, lá está eu gravando em Goiânia, vendo aqueles mesmos cantores que eu assistia da televisão e que eu ouvia do rádio. Alguns deles, eu me tornei amigos deles. Uma certa ocasião, o Leandro e Leonardo, e todos os cantores que de vez em quando vinha lá na gravadora, ao lado tinha um barzinho chamado Bar dos Artistas, né? Inicialmente a gente começava ali a tocar com eles, todo desengonçado, todo se sentindo inferior, mas daí a pouco a coisa ia fluindo e a gente já passava também a ser contado como um deles, ser admirado. Gravamos, colocamos nos rádios, começou a tocar e a coisa começou a fluir. E alguns daqueles cantores a gente se tornou amigos, alguns deles até hoje nós somos amigos. E eu lembro que nessa época, o Leonardo, que também algumas vezes foi lá na gravadora, foram fazer um show logo ao lado, logo próximo da gravadora, em Aparecida de Goiânia, no Parque de Exposição. E eu fui com o Hélito Camargo, irmão do Zezé de Camargo, até o camarim deles. Então, coisa que jamais eu tinha imaginado que poderia ser possível. Tudo começou através de um sonho. Então, olhando para trás, eu tomei algumas direções corretas, algumas atitudes corretas, que me resultou em resultado positivo, mas eu tomei essas decisões acidentalmente. Eu não entendia as leis que regem o universo. Então, aquilo que eu toquei acidentalmente, que resultou no que resultou positivamente, hoje eu aprendi e é exatamente isto que eu quero ensinar para você. Eu demorei alguns anos para alcançar os meus objetivos, porque eu não tinha instrução. Então hoje eu quero dar essas instruções para você, para que você não passe tantos anos como eu passei. Então, não tinha a menor chance se eu não tivesse sonhado, se eu não tivesse acreditado, se eu não tivesse colocado os meus sonhos em ação. Entende isso? Só que os anos se passaram e eu entendi que a vida não é só sucesso, a vida não é só dinheiro. A vida completa, ela deve ser repleta de paz, de felicidade, de família, de alegria. Então, de nada adianta você ter dinheiro se você não tem alegria, de nada adianta você ter sucesso se você não tem felicidade, se você não tem alegria. Então, foi ali, depois de alguns anos, que eu já estava vivendo aquilo, eu estava vivendo até melhor do que eu mesmo imaginei para mim. Nessa cidade mesmo aqui de Açailândia, quantas vezes nós fizemos eventos para quantidade enorme de pessoas. Eu lembro que algumas vezes
Eu vinha passar fim de semana na casa de amigos e parentes que tem nessa cidade. E muitas vezes a gente era reconhecido na rua. Teve algumas vezes que eu tive que até sair, fugir, porque a quantidade de pessoas estava mais do que a gente podia atender. Tudo por causa de um sonho. Porém, ao entender que as leis do universo, as leis de Deus, elas não estão a favor e não estão contra a ninguém. Cabe você entender e usar ela a teu favor. Você é como se você descesse nas águas. Desce nas águas, porque você não vai estar nadando contra a correnteza. Então foi quando eu decidi, não, sucesso é bom, só que eu quero mais. Eu quero sucesso, mas eu quero felicidade, eu quero ter família. O que lá naquela época, na realidade que eu estava, não dava para conciliar muito a vida que eu estava levando com família. Então, mais uma vez, eu tomei atitude, busquei no meu entendimento, sonhei, me apliquei e graças a Deus, hoje eu estou aqui. Tive a oportunidade de morar em várias cidades. Na verdade, eu nunca morei numa cidade de Açailândia. Então, estou chegando aqui na cidade de Açailândia com esse propósito definido. Estou muito feliz e essa minha felicidade está transformando em força e capacidade. E eu quero compartilhar com você. Estamos construindo um salão de reunião aqui nesta cidade para me ensinar essas verdades maravilhosas que transformaram a minha vida. E tudo que eu estou fazendo é por você, para fazer você acreditar. Não existe causa perdida. Não existe sonhos perdidos. Você, a única diferença de uma pessoa que está em situação de rua para o presidente da República é a sua mentalidade, é a sua forma de ver o mundo. É que um acredita em si e o outro não acredita. Um acredita nos seus ideais, nos seus potenciais. Para você que tem sonhos perdidos, essa partida ainda não terminou. Basta você crer no Deus do impossível. Você vai ver teus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta. Você vai ver seus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta.